A denúncia abre, segundo essa perspectiva, uma janela de oportunidade para a nova comunicação do governo, né, com reforma ministerial, com a mudança já antes do ministro das Comunicações. E que janela é essa? O fato de que, sentado no banco dos réus, o ex-presidente Bolsonaro e mais 33 pessoas, né, os críticos perdem gás, perdem munição no momento e entram, de certa forma, num processo de defensiva. E isso cria essa janela de oportunidade que eu mencionei. Do ponto de vista... Nós bem sabemos o que tivemos que passar para evitar o colapso das instituições e um golpe de Estado aqui no Brasil. A tentativa de fazer prevalecer a narrativa dos que apoiaram o golpe fracassado não haverá de prevalecer entre as pessoas verdadeiramente de bem e democratas. O Supremo Tribunal Federal continuará a cumprir o seu papel de guardião da Constituição e da democracia. Nós não tememos a verdade e muito menos a mentira. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 5 de março de 2025. São 9 horas da manhã. Começa nesta quinta-feira o processo judicial que inicia julgamento de Bolsonaro, que termina em julho com transmissão para o mundo todo. Interlocutores do presidente Lula garantem que a transmissão televisionada do julgamento da trama golpista vai acabar com o que ainda resta da popularidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Um dos pontos que promete esquentar o julgamento na TV é a delação do ex-ajudante de ordens Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. A primeira turma do STF tende a ser unânime para tornar Bolsonaro réu e o julgamento no colegiado deve ocorrer ainda neste semestre. Ministros do STF que não atuam na primeira turma divergem sobre rapidez em julgar Bolsonaro antes de 2026. Para o magistrado do Supremo, apenas o voto do relator para descrever a conduta pode durar 4 sessões. Mas não é isso que dizem os magistrados da turma que irá julgar o ex-presidente, que estão com a papelada na mão. A aceleração do julgamento ocorrerá justamente por conta de ações do bolsonarismo de ataques ao tribunal. Agora, o presidente da Câmara, Hugo Mota, assinou uma PEC que amplia a imunidade parlamentar e pune com a perda da cadeira ministros do STF que atuem contra deputados e senadores que expressarem o que eles chamam de opiniões. A PEC aguarda despacho da presidência da Câmara para começar a tramitar. Porém, quem avalia se essa emenda à Constituição entrará em vigor é o guardião dessa mesma Constituição, o Supremo Tribunal Federal. E a iniciativa vai gerar a retaliação do tribunal aos deputados, sobretudo os que estão sendo investigados no Supremo. E uma lei para barrar Alexandre de Moraes nos Estados Unidos deve passar no Congresso americano, avaliam os bolsonaristas, e eles contribuíram para isso, o que vai acarretar reação com força proporcional e em sentido contrário, como manda a lei da física. Mas uma lei igual está para ser aprovada no Congresso brasileiro, que barra a entrada de autoridades estrangeiras que aprovem leis como essa do Congresso americano. Termina nesta quinta-feira prazo para Bolsonaro e aliados se defenderem da denúncia do golpe. O ex-presidente vai responder nesse prazo e apresentar ao STF um rol de testemunhas para ser ouvida junto com os outros 33 acusados pela PGR. E o fato é que, a partir de amanhã, com a entrega da defesa do Bolsonaro, começa a tramitação do julgamento dele. Na prática, o julgamento começa porque o tribunal já começa a analisar a defesa do réu, né, do futuro réu. Em situação normal, diríamos que o julgamento começaria só quando o Bolsonaro virar réu. Como não há dúvida de que ele vá virar réu, então o processo já começou. A bola está em campo. A pena máxima para o ex-presidente é de 43 anos de prisão em regime fechado.
tribunal pode tornar Bolsonaro réu até o fim deste mês. E isso fecha o cronograma do que o STF pretende fazer a esse respeito. E os ataques do Bolsonaro, manifestações, tudo isso, só serve para instigar o tribunal a ser cada vez mais rápido nesse processo. Senhoras e senhores, antes de prosseguir, eu quero pedir que quem puder se inscreva no canal, ajude o canal a crescer e ser inscrito no canal, ter mais inscritos nos ajuda muito e permite que a gente faça um trabalho cada vez melhor para você. Além de tudo isso, eu quero pedir que assista esse vídeo curto que eu vou transmitir em seguida. Eu quero agradecer muito ao Eduardo Guimarães, ao Blog da Cidadania. A gente abre essa edição com um ato considerado arbitrário por jornalistas e juristas. A condução coercitiva do blogueiro Eduardo Guimarães, do Blog da Cidadania. Por ordem do juiz Sérgio Moro, ele foi levado para depor na Superintendência da Polícia Federal na Lapa, zona oeste de São Paulo. Moro quebrou o sigilo de comunicação do blogueiro para saber quem é uma de suas fontes. A assim chamada condução coercitiva, aqui o juiz Moro submeteu o meu amigo e blogueiro Eduardo Guimarães, é uma forma de sequestro. Ele submeteu o Eduardo Guimarães ao chamado cárcere privado. A Polícia Federal chegou no apartamento dele às 5 horas da manhã, acordou a mulher, a filha, que é doente, e acordou o Eduardo e levou todos os documentos, celular, computador, levou tudo embora. O Eduardo tem o Blog da Cidadania, que é um blog muito importante, que tem milhares de seguidores, já prestou grandes serviços e ele tem o direito, sim, a se defender na Constituição que garante o sigilo da fonte. Aí eu vi a busca e apreensão na casa do jornalista Eduardo Guimarães. Na última terça-feira, 10 de julho de 2018, eu, Eduardo Guimarães, fui à Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba, para receber devolução dos equipamentos de trabalho como jornalista que me foram confiscados ilegalmente pela Polícia Federal. Minha amiga, meu amigo, eu quero te fazer um convite. Eu quero te fazer um convite para se unir a todos os companheiros da comunidade do Blog da Cidadania que estão entrando neste projeto que nós estamos desenvolvendo de fortalecer o canal para que nós possamos enfrentar uma verdadeira guerra que vem pela frente no Brasil. E peço a você que, se considerar fazer uma doação ao Blog da Cidadania, por favor, utilize a chave Pix e o QR Code que está também aqui na tela. E vamos em frente, então, com a reportagem que eu preparei para você. Muito bem, o julgamento de Bolsonaro na TV virou a aposta do Lula e do PT. O governo aposta que o julgamento de Bolsonaro vai ser televisionado, inclusive para o mundo. Essa transmissão, esse julgamento vai ser acompanhado ao vivo e a cores pelo planeta. E isso vai ter, eventualmente, um desdobramento no que diz respeito à popularidade do Bolsonaro. Então, aí já interlocutores do Lula apostam na transmissão televisionada desse julgamento para minar a popularidade dele. A avaliação do Planalto é que a denúncia da PGR contra o mandatário não afeta sozinha seu desempenho, mas o julgamento em si, com a produção de provas, vai ser bastante danoso para o Bolsonaro, porque ali os seus... Por exemplo, o Mauro Cid, seu ajudante de ordens, ele vai acusar o ex-chefe, uma pessoa que estava ao lado dele. Né? E a única solução para o Mauro Cid vai ser acusar o chefe.
Não tem o que fazer. Então, realmente as pessoas vão falar, bom, mas quem está acusando não é o Lula, não é o PT, é quem trabalhou do lado dele. Ah, ele foi torturado. Isso vai ser colocado em pauta. Essa acusação de que o Mauro Cid foi torturado vai ser colocada em pauta. O julgamento vai esclarecer, veja só você, vai esclarecer essa questão. Se os advogados da defesa usarem esse argumento, a coisa vai esquentar. Bom, a primeira turma do STF tende a ser unânime para tornar o Bolsonaro réu. Isso já é um problema para ele, porque ele já começa perdendo. Ele já vai entrar nesse julgamento perdendo. Além disso, ministros do STF que divergem sobre a rapidez em julgar o Bolsonaro, eles não estão levando em conta, basicamente, que a primeira turma ela tem um interesse adicional em condenar o Bolsonaro. Veja só, eles estão tentando de todas as formas intimidar o STF. Ele assinou essa PEC que eu descrevi, que aumenta a imunidade parlamentar e quer punir ministros do STF. E evidentemente que essa PEC não vai passar, ela não vai entrar em vigor, porque qualquer coisa que você faça na Constituição brasileira precisa do aval da Suprema Corte de Justiça do país, que é uma corte constitucional. Então não tem isso é só para fustigar mais, e a gente não pode esquecer que tem 80 deputados de direita que estão sendo investigados pelo STF, né? A lei para barrar o Alexandre de Moraes, por sua vez, tem boa chance de passar no Congresso dos Estados Unidos, porque tem gente do Partido Democrata, inclusive, gostando dessa lei, porque eles não estão nem aí para Alexandre de Moraes, para ninguém. E eles acham que essa lei pode atingir o Putin, né? Porque ele é acusado de violar a liberdade de expressão dos Estados Unidos na Rússia, né? Aí você tem também a reação do Brasil. O deputado Paulinho da Força quer vetar estrangeiros que agirem contra autoridades no Brasil. O Paulinho da Força tem um projeto para proibir a entrada ou negar o visto a estrangeiros que tenham atentado contra instituições brasileiras e seus representantes. O texto altera a lei da migração sancionada em 2017 pelo Temer. E aqui você tem o projeto do Paulinho da Força, e diz que essa lei altera os artigos 10 e 45 da lei de 2017 do Temer, a fim de incluir hipóteses de vedação de concessão de visto e de impedimento de ingresso no país em caso de atentado contra instituições brasileiras e seus representantes no exercício do poder constituído. Então, a reação a essa decisão nos Estados Unidos vai ser arrasadora. Se essa lei for aprovada nos Estados Unidos, o Bolsonaro está frito antes da hora. Frito ele está de qualquer jeito, mas ele vai ser colocado no micro-ondas para ser mais rápido. O Valdemar, inclusive, vê a ação do Alexandre de Moraes para jogá-lo contra o Bolsonaro. Ele não foi indiciado, e o Valdemar não comemorou, está quietinho, porque ele sabe que se ele comemorar o fato de não ter sido indiciado, ele vai jogar contra o Bolsonaro. E aí, então, foi uma estratégia do Alexandre de Moraes para criar aí um constrangimento entre eles. O fato é um só, minha amiga, meu amigo. Termina amanhã o prazo para Bolsonaro e aliados se defenderem da denúncia de golpe, e nessa defesa do Bolsonaro, que ele pediu 3 meses para fazer, veja, eles tentam usar táticas primárias para atrasar o julgamento. O Bolsonaro tentou pedir 83 dias para preparar a denúncia e o Alexandre de Moraes falou, não senhor, o seu prazo é de 15 dias.
pode sentar aí com seus advogados e trabalhar. O Bolsonaro vai ter que responder no prazo, então, senão aí ele fica indefeso, né? Vai apresentar o rol de testemunhas para ser ouvidas, e a defesa prévia é o conjunto de argumentos apresentados pelos acusados antes da instauração formal do processo. E todos nós já conhecemos a linha de defesa do bolsonarista, do bolsonarismo, vai dizer que eram velhinhas com Bíblia na mão, que o Bolsonaro não fez nada, que aquilo que o Mauro Cid falou é mentira. Mas tem áudio, tem vídeo, tem prova que não acaba mais, e tem provas que ainda nem vieram a público, que vão vir a público durante o julgamento. Então ali o Bolsonaro tem uma situação muito ruim, porque os crimes atribuídos a ele somam 43 anos de prisão se ele receber as penas máximas por cada um deles, não é? Pode ser que ele não receba em alguns casos. Mas, por exemplo, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, a pena vai até 8 anos de prisão. Golpe de Estado, a pena é de mais 12 anos. A organização criminosa, crime de quadrilha, chega a 17 anos com os agravantes citados na denúncia pelo PGR. Dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, que está sendo imputado ao Bolsonaro, mais 3 anos de prisão. Deterioração do patrimônio tombado, que esse foi um crime que foi colocado pelo PGR, além dos crimes que já estavam no indiciamento, no relatório final da Polícia Federal. Então, tudo isso soma 43 anos. O STF prevê para o fim de março o julgamento da denúncia contra Bolsonaro. E com, na verdade, o aceite pela primeira turma da denúncia da PGR, o Bolsonaro vai terminar o mês de março como réu na justiça e, dependendo do que ocorrer, minha amiga, meu amigo, nas manifestações que o Bolsonaro convocou, ele atacar o Lula não vai resolver o problema dele. Ele disse que ia atacar o Lula, atacar a economia e tal. Se houver ataques ao STF, seja de quem for, a situação do Bolsonaro vai complicar muito mais rapidamente. Ele sendo réu no STF, a situação é muito outra. Ainda persiste um certo número de pessoas que dizem que não vai acontecer nada, que tudo isso está acontecendo à toa. Eu tento explicar o seguinte: não há mais recuo possível. O destino do Bolsonaro ele é vital para, inclusive, o Poder Judiciário brasileiro. O Poder Judiciário brasileiro e esses ministros sabem que há um plano de vingança da extrema-direita contra eles. Então, aí a questão não é o Bolsonaro, acordos com o Bolsonaro. Não tem acordo com o Bolsonaro. Eles estão fazendo tudo o que podem para intimidar os magistrados. E esse foi o grande erro que eles cometeram. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.